a Deus. A pastora da igreja, amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. Olha comigo sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, no capítulo de número 17. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso de número 24 até o verso de número 27. Somente 3 versículos aqui, os últimos 3 versículos de Mateus 17 é a nossa meditação desta noite. Glória a Deus. Vocês estão quietinhos hoje, né? Estão mais quietinhos, amém. É impressão minha, pastor? Não. Mateus capítulo 17, a partir do verso de número 24. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Diz assim a epígrafe: Jesus paga o tributo. Verso 24. E, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. E disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estábulo. Toma-o e dá-o por mim e por ti. E você diz amém. Amém. O capítulo 17 de Mateus é um capítulo muito interessante, porque ele nos remete a uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a vida de alguém que é crente, sobre a vida de alguém que é homem de Deus e a mulher de Deus. Tem homem de Deus e mulher de Deus? O capítulo 17 de Mateus começa com a narrativa de Jesus subindo até um monte que ficou conhecido como o Monte da Transfiguração, e ele vai acompanhado de Pedro e de João, que sobem com ele no monte. E quando eles chegam lá no monte, Deus revela para eles coisas extraordinárias e sobrenaturais. Eles veem ali uma aparição espiritual. Espiritualmente, Elias se transfigura no monte. E quando a gente fala de transfiguração, é que a representação, a figura, o símbolo de Elias aparece. Não que Elias transubstanciou-se. Transubstanciar é ter essência, é ter corpo, é ter matéria. Transfiguração é ter a figura, a representação. Então aparece a representação de Elias como a representação dos profetas, e aparece a representação de Moisés, que era o símbolo da lei. E ali Jesus começa a dialogar com Moisés e começa a dialogar com Elias sobre o monte, e os discípulos ali olhando ficam maravilhados com aquela visão. Então, olha só, Moisés, o maior líder que Israel já teve, está aqui. Olha só, Elias, o maior profeta que Israel já conheceu, ele está aqui. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Ainda bem que a gente subiu nesse monte nessa noite. Olha, Jesus está aqui, Moisés está aqui, Elias está aqui, a glória de Deus está aqui. E eles ficam admirados. E ali Pedro fala assim: Jesus, o Senhor quer que a gente faz 3 tendas, 3 cabanas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Aí a gente fica aqui. A gente não precisa descer daqui, vamos ficar aqui para sempre, porque está muito gostoso esse lugar. E aí Jesus explica algo para eles que a gente tem que entender. Quando você sobe na dimensão de Deus, quando você se abre para receber o que vem de Deus, Deus revela coisas tremendas e maravilhosas. Deus mostra para você coisas que você não vai ver na televisão, que você não vai ver no YouTube, que você não vai ver no show da lei
Lady Gaga, que você não vai ver num jogo de futebol. Deus te mostra coisas que só Ele é capaz de te mostrar, que só na presença dEle você é capaz de ver. Mas essas coisas aparecem por um momento, te ensinam, te transformam, te deixam aprendizados, lições, marcas, e depois você tem que descer do monte e voltar para a vida, porque a vida não acontece em cima do monte, a vida acontece lá embaixo. Quando a gente vem para a igreja, irmãos, e o culto começa a fluir, os louvores são cantados, a palavra é pregada, a gente sente aquela glória de Deus, é maravilhoso. Mas Deus não chamou o crente para morar dentro da igreja. A gente vem aqui para aprender aqui, para voltar lá no pé do monte, porque é lá que você vai fazer a diferença. Você consegue pegar na mão de um irmão, de uma irmã, quietinho aí no seu lado, olha para ele, olha para ele, fala assim: Deus está te ensinando, fala assim, Ele está te enchendo hoje, porque amanhã você vai fazer a diferença aonde você for, aonde você for, aonde você chegar, aonde você entrar, aonde você colocar a porta do seu Deus. O que você vê no alto do monte, o que você sente no alto do monte, o que você presencia, o que você aprende lá, você leva um pouco daquilo com você, porque lá no pé do monte os desafios vão aparecer, e aquilo que Deus te ensinou vão ser as armas, as ferramentas que você vai ter em mãos para vencer, para transpor os obstáculos e para ser mais do que vencedor, Aí eles descem, pastor, do monte. Quando eles chegam lá embaixo, Gustavo, sabe o que está acontecendo? Não estava um louvor gostoso que nem está aqui tocando. Estava uma bagunça lá embaixo. Por quê? Porque tinha um homem que tinha um filho endemoniado, um filho possuído por demônios. E aquele homem, sabendo que Jesus e os seus discípulos estavam lá, leva o filho até o lugar. Só que quando ele chega, Jesus não estava com o grupo, porque Jesus tinha subido no monte. Aí ele fala assim: cadê Jesus? Não, Jesus não está. Quem são os discípulos de Jesus? Ó, 3 subiram, mas ficamos 9 aqui. Tem eu, tem o fulano, tem o outro. Então, ó, expulsa o demônio do meu filho aí, porque esse menino está endemoniado, eu não aguento mais esse menino. Aí os discípulos tentaram, mas não conseguiram resultado nenhum. O menino endemoniado estava, endemoniado ficou. Aí quando Jesus chega, aquela confusão, os discípulos frustrados, porque não tinham conseguido operar um milagre, expulsar um demônio, a multidão dando risada, assim: esses aí que dizem que são discípulos de Jesus, ó, dizem que andam com ele, mas não conseguem fazer nada, não tem transformação nenhuma de vida, não tem poder na vida dele. E o pai do menino completamente frustrado, decepcionado, achando que igreja não muda a vida de ninguém, que igreja é tudo igual, que você entra aqui, entra ali, um fala, o outro prega, o outro canta, mas não acontece nada. E aí Jesus chega na cena para mostrar que às vezes você pode vir no culto e parecer que nada acontece, mas quando Jesus chega, alguma coisa acontece. O homem pode falhar, o homem pode errar, o profeta pode errar, o pastor pode errar, o cantor pode errar, mas Jesus não erra, ele não falha, ele não deixa a desejar, ele não Tem muita gente frustrada com a igreja, porque consultou o profeta dali, a irmãzinha da canela de fogo, do cabelo de fogo, do cotovelo de fogo, da língua de fogo, e não teve fogo nenhum. O irmão que faz isso, que revela o CPF, o RG, o outro que prega, que canta, e aí não mudou nada na minha vida. Você está faltando, você fala com Jesus, porque quando fala com Jesus, alguma coisa diferente acontece. Aí Jesus chega, o menino lá endemoniado, olha e fala assim: Jesus, o demônio pega ele,
joga ele no fogo para ele se queimar, joga ele na água para ele se afogar. E tem sido assim desde a sua infância, sempre tem acontecido isso com ele. E Jesus, eu imagino ele pensando, lembrando da passagem de Isaías que fala: quando passares pelas águas, o inimigo pode fazer passar pelas águas, mas elas não te afogarão. Quem tem plano e projeto e promessa de Deus na vida pode passar pelas águas, mas não se afogará. Quem tem promessa de Deus pode passar pelo fogo, mas ele não te queimará, porque o Senhor te guarda, o Senhor te livra, o Senhor te dá escape, porque Ele tem propósito. Quem aqui já teve livramento na sua vida? Quem já teve livramento? Porque Deus tem propósito na sua vida. Se o inimigo pudesse, ele já tinha te parado. Você estava numa cama de hospital, ou estava debaixo de 7 palmos de terra agora. Mas ele pode até querer, mas ele não consegue te parar, porque há um projeto de Deus na sua vida. Há um projeto de Deus na sua vida. Há um propósito de Deus na sua vida, e o Senhor não vai permitir que você pare até Ele cumprir. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Glória a Jesus. Jesus expulsa o demônio do menino. O menino fica livre, o pai fica feliz, a multidão fica admirada. E os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, explica uma coisa. Por que é que nós não pudemos expulsar? Jesus fala para eles assim: porque algumas castas ou grupos de demônios você não consegue expulsar de qualquer maneira. Tem que estar debaixo de jejum e de oração. De oração e de... Parece que jejum e oração saiu de moda, né? Você fala assim para as pessoas: jejum, jejum, né? Eu já ouvi dizer isso aí. Dentro da minha avó, quando eu era crente, fazia. Oração, não oro assim, não. Eu fico assim, eu falo com Deus, no meu pensamento assim. Mas para que dobrar o joelho? Para que orar? Ainda há poder no jejum e na oração. Às vezes você está caminhando e alguns problemas pequenos você até resolve com o cristianismo mais raso, mas a gente se depara com algumas situações, irmão, que aí tem que mergulhar, aí tem que ter jejum e tem que ter oração, senão não muda. A gente fica sendo jogado no fogo, fica sendo jogado na água, o inimigo joga para lá, joga para cá, e você entende que não está mudando, está faltando jejum, está faltando oração. Quando tiver oração, quando tiver jejum, vai ter mudança e vai ter transformação. Sabia que ia ter muito glória a Deus nessa noite? Sabia? Mas aí entende, eu vou começar a pregar para você agora. Olha só, o capítulo 17 começa ele subindo lá no monte, um ápice da vida espiritual, uma visão maravilhosa, tremenda, como a transfiguração. Eles descem, uma confusão lá embaixo, Jesus expulsou um demônio. E ali expulsa o demônio, todo mundo feliz, ó, jejum, oração, tem que ter fé, tudo espiritual. Aí eles voltam para casa, em Cafarnaum. Quando chegam em casa, em Cafarnaum, Jesus entra em casa, Pedro está arrumando as coisas ali na frente, aí chegam 2 homens, interpelam Pedro e falam assim: Pedro, ainda bem que você chegou, a gente tem uma pergunta para fazer para você. O seu mestre, ele não recolhe as didracmas. O que é as didracmas? Di vem de 2, então didracmas são as 2 dracmas. Esse imposto é chamado como 2 dracmas. O imposto das 2 dracmas ou das didracmas não era o imposto que Israel pagava para Roma, que era a nação dominante. Esse era o imposto do templo. Isso foi instituído lá no livro do Êxodo, quando Moisés, como ele monta a tenda da congregação, para que a tenda se mantivesse, fosse sustentada, fosse consertada, reparada quando necessário, se cobrava uma taxa, um imposto, que equivalia ali a meio ciclo de prata, aproximadamente 6 gramas de
prata. Que na época de Jesus havia outro nome da moeda, que eram as dracmas. Então eram 2 dracmas equivaliam a esse meio ciclo, que era esse imposto. E todo homem judeu acima de 20 anos de idade tinha o dever de pagar esse imposto do templo, de pagar as de dracmas. Todo homem judeu tinha a obrigação de pagar, quem tinha acima de 20 anos. Daí a gente pode tirar algumas conclusões, mas isso é só curiosidade. Provavelmente os discípulos de Jesus eram todos muito jovens. O mais velho deles era Pedro, que era o único que já era casado, tinha até sogra já, só Pedro. Os outros eram jovens, abaixo de 20 anos. Por isso que o imposto foi cobrado só de Jesus e de Pedro, e dos outros não. Olha, dá uma olhada para o lado, vê se tem um jovem aí do seu lado. Dá uma olhada. Ô glória! Ele já fala assim, eu sou muito jovem ainda. Aí eles eram jovens. Já estava sendo discípulo de Jesus. Aleluia! Não fala nada para o jovem, não, só olha só para ele, só olha. E você que não olha? Glória a Deus! Fica bem não, Gustavo. Ele cobra o imposto de Jesus. E aí algumas pessoas têm muito conhecimento falam que Jesus estava devendo esse imposto, porque a época normal da cobrança desse imposto era o que equivale para nós ao mês de março. E essa passagem acontece já no meio do final do ano, já aproximadamente setembro. Então algumas pessoas quando vão pegar falam assim, Jesus já estava 6 meses com o boleto do imposto atrasado. Mas não é verdade. Por quê? Porque na tradição judaica o imposto era cobrado de todos, exceto dos rabinos e dos sacerdotes. Os sacerdotes e os rabinos, como eles trabalhavam para o templo, eles estavam isentos do pagamento. Só que olha aqui, vai você entender. Quando os homens perguntam para Pedro se Jesus pagava o imposto ou não, por trás dessa pergunta, que parecia uma cobrança, havia algo velado. Havia uma mensagem subliminar. Eles estavam querendo dizer assim: o seu mestre acha que ele é um sacerdote? Que ele não é. O seu mestre acha que ele é um rabino, que ele é alguém tão importante assim para se considerar isento? Ele acha que ele é maior que os outros, que ele é mais importante do que nós, porque se ele for um judeu comum, acima de 20 anos, ele tem que pagar. Se ele fala que ele é isento, se ele não paga, é porque ele está se auto-intitulando mestre. Ele está se colocando numa posição de autoridade que não foi dada a ele. Ele está se amostrando. Ele está se achando. Entendeu essa cara? E aí Pedro pega de surpresa e fala assim: não, ele paga. A gente vai resolver isso aí. Aí Pedro entra em casa. Quando entra em casa, antes de Pedro falar, antes de Pedro contar o problema, Jesus já sabia que existia um problema. Posso te falar uma coisa? Você veio aqui hoje com um problema para contar para Jesus. Mas antes de você falar, ele já sabe qual que é o seu problema. Ele já conhece qual é o problema. Ele já conhece qual é a situação. E ele já tem o plano, a estratégia, a solução a essa situação. Eu falo assim, Pedro, os reis, quando eles estabelecem os impostos, eles cobram impostos dos seus próprios filhos, ou somente dos outros? Aí Pedro fala assim: não, dos seus próprios filhos não, cobra só dos outros. Aí ele fala: engraçado. Porque se o imposto é para manter o templo, e o templo é de Deus, se eu sou filho de Deus, eu sou isento do imposto. Ou seja, eu teria um privilégio, eu teria um benefício. Mas Jesus não usa o benefício que ele tinha, pelo contrário, ele usa esta situação para ensinar para Pedro uma lição. E não só para Pedro, mas ele quer ensinar para mim e para você. Aleluia! E você vai entender aonde eu vou chegar com essa mensagem a partir de agora. Às vezes, irmãos, a gente quer espiritualizar tudo na nossa vida. A gente acha que a vida é só oração, jejum, cantar, expulsar demônio, louvar. Mas a vida
é mais do que isso também, mas tem o dia a dia. Você pega ônibus, vai para o trabalho, pega metrô, trem, pega trânsito, quem vai de carro, enfrenta chefe chato, colega de trabalho que quer puxar o seu tapete, os endemoniados lá da escola, que quer ficar o tempo todo fazendo bolha, atiçando, é o namorado que é complicado, é a família do namorado, é a sogra. A sogra é uma benção. Aí é tudo. Um monte de problema, um monte de complicação. E às vezes você sobe no monte, vai para a igreja, sou espiritual, mas o fato de você ser espiritual, o fato de Deus te usar, o fato de Deus te dar revelação, o fato de Deus te dar talento para cantar, ou para pregar, ou para orar, ou para revelar, não te livra de passar por situações recorrentes da vida. Aquele que é espiritual, aquela que é espiritual também tem que pagar suas contas, também tem que trabalhar, também fica doente às vezes, o carro dele também quebra, ele também passa por perseguição, passa por luta em todas as situações, mas Jesus manda dizer, assim como eu estive com você no monte, eu vou estar com você no pé do monte, eu vou estar com você dentro de casa, e quando a luta se levantar contra você, no seu ambiente rotineiro, eu vou estar contigo, e eu vou dar a estratégia, a solução. O inimigo não pode pensar que vai te parar, ou que vai te vencer, nem nas situações espirituais, e nem nas coisas corriqueiras do dia a dia, porque em todas as situações, o Senhor, Ele está contigo para te livrar, e Ele tem isso. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Olha que tremendo. Os caras acabam de vir de um culto maravilhoso, visão, demônio ser expulso. Chega em casa, alguém vai cobrar ele na porta. Ó, você está devendo. Meu Deus. Paga o imposto. É ou não é para esfriar o espiritual de qualquer um? Você fala assim, ô Jesus, eu estava lá agora contando, eu estava lá agora pregando, chega em casa, ó, a geladeira está vazia, chega em casa, ó, essa conta que eu não tenho como pagar amanhã, olha Senhor, eu estava ontem orando, foi tão tremendo, e agora eu voltei para casa, olha essa realidade, esse marido que não se converte, esse filho que está dor de cabeça, essa enfermidade que insiste em doer e não encontra solução, olha Senhor, as lutas do dia a dia que estão tentando parar, e Deus me trouxe aqui para falar com pessoas, o seu problema às vezes não é grande, são as pequenas coisas do dia a dia, que o inimigo tem usado, pequenas situações para te entristecer, para te tirar do foco espiritual, para te fazer parar, para te fazer questionar o poder de Deus, para fazer você pensar, será que adianta ter subido no monte? O que adianta eu subir lá? O que adianta eu ver Elias, eu ver Moisés? Se quando eu chego aqui em casa, a luta está aqui, tem uma conta para pagar, Deus manda dizer assim, entenda que em tudo há um processo, e eu vou usar essa situação para mudar a sua história também. Você consegue pegar na mão de um crente, uma crente do seu lado, e dizer para ela assim, ó, não deixe as pequenas coisas te parar no meio do caminho, não deixe os pequenos problemas te entristecerem, te abaterem, te derrubarem. Oh, Deus que é grande, Ele é grande, Ele é grande. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus. Fica a nossa fé, Pai. Jesus, sendo mestre, não tinha obrigação de pagar imposto, mas Pedro tinha. Só que quando Jesus ele assume essa posição, ele se coloca no mesmo patamar de Pedro. Quando Jesus vem para a terra como homem, ele se coloca no mesmo patamar que nós, para sentir o que a gente sente, para passar o que a gente passa, para poder interceder por nós. Jesus entende a sua dor, Ele entende o seu sofrimento, o seu choro, e é por isso que Ele vem em seu socorro. Oh, aleluia. Jesus fala para Pedro assim, a gente até poderia não pagar, mas não vamos escandalizar não. Faz o seguinte, você é pescador, Pedro? Sou. Muitos anos de pesca? Muitos anos de pesca. Experiente, né? Como você pesca, Pedro? Ah, o senhor sabe. Eu subo no barco, levo o barco até o mar alto, e lá no mar alto a gente lança as redes, as tarrafas para pescar.
E ali a gente lança a rede, e aí vai puxando, e pega bastante peixe de uma vez. Sim, até hoje foi assim. Essa foi a sua experiência. Foi assim que até hoje eu provi o alimento para a sua mesa. Eu provi o recurso para você e para a sua família. Mas hoje eu vou te ensinar que eu tenho formas e maneiras diferentes. Aleluia! Deus vai ensinar para pessoas aqui que Ele trabalha de muitas maneiras que você nem imagina. Você está acostumado a ver Deus fazer de uma forma. Você acha que Deus sempre trabalha de um jeito, mas Ele vai te mostrar que Ele trabalha de outras maneiras para te surpreender. Aleluia! Pega um anzol, vai na beira da praia e joga o anzol no mar. Um peixe vai morder. O primeiro peixe que mordeu, primeiro. Não vão ser várias tentativas. Vai ser na primeira vez. Aleluia! Não vai precisar de muitas pedras. Só uma pedra já vai ser suficiente para derrubar o gigante. É a primeira vez. O peixe que mordeu você, puxa. Aí você vai abrir a boca dele e lá dentro você vai encontrar um estátua. Um estátua é uma moeda que ela equivale a 4 dracmas ou 2 de dracmas. Então com essa moeda você paga 2 pelo seu imposto e 2 pelo meu, e quita a nossa. Aleluia, aleluia, aleluia. Pedro vai lá, joga a linha com o anzol, espera um pouco, o peixe vem, ó, morde. Sabe o que os estudiosos dizem? Isso é uma curiosidade interessante. Eu achei interessante isso. Que a tradição judaica diz que o peixe que mordeu o anzol de Pedro era uma tilápia. E a tilápia, ela é um peixe que ela tem um procedimento, uma forma, que quando ela fica prenha, né, que fala, o bicho fica prenha. Aí ela solta os ovinhos com os filhotes, e ela vai, pega todos os ovinhos e coloca os ovinhos dentro da boca. Ela engole, para que nenhum outro predador possa comer os ovinhos dos peixes. E aí quando os ovinhos eclodem e os peixinhos saem, aí ela abre a boca para os peixinhos saírem. E os peixinhos começam a sair. Só que quando os peixinhos saem, ela fica carente, a mamãe tilápia, porque os filhos dela foram tudo embora. Aí o que ela faz? Ela vai no fundo do rio, no mar, e ela pega algum objeto, geralmente uma pedra, e ela coloca uma pedra dentro da boca, e ela fica com aquela pedra por um tempo, para meio que se fazer a transição do momento que ela perdeu os seus filhos. E ela fazia isso. Só que esse peixe, ao invés de pegar uma pedra, Deus preparou para que ele pegasse uma moeda. Santo de Deus. E é por isso que a tilápia, quando você vai no mercado mais chique, não é chamada de tilápia, é chamada de São Peter. Quem já comeu São Peter? Por que São Peter? Porque São Pedro é o peixe de Pedro, é o peixe dessa história. Deus Deus da quiser, glória. você pode falar no seu Twitter, compartilhar. Olha só, aquele peixe engole uma moeda. Quando Pedro pega aquele peixe, tira aquele peixe da água, e ele olha aquela moeda, ele pega aquela moeda, leva aos cobradores de impostos, paga o imposto dele e o imposto de Jesus. Sabe quanto sobra para Pedro? Nada, ele apenas quitou a sua dívida. Aleluia, Deus. Só que Deus tem uma lição para nos ensinar aqui. No começo da conversão de Pedro, quando Pedro ainda não era convertido, ele passa uma noite inteira pescando e ele não pega nada. Aí ele vai com o seu barco, encosta o barco na praia, Jesus está pregando e Pedro começa a lavar as redes. E Jesus pregando e Pedro lavando as redes. E Jesus falando e Pedro lavando as redes. E Jesus ensinando e Pedro lavando as redes. Quando as redes estavam prontas, Pedro achou que ia guardar a rede, ia voltar para casa para descansar. Jesus olha para ele e fala assim: não, Pedro, não é hora de descansar agora. Faça-te a um arauto e lança essa rede para pescar. Vai lá, porque se você não pegou nada a noite toda, agora é hora de fazer uma pesca maravilhosa na minha presença. Você pegou a sua força, do seu jeito, e às vezes não conseguiu nada.
Naquele momento Pedro viu uma face de Jesus, que é o Deus que multiplica para sobrar, que faz coisas grandes, que faz coisas tremendas. Mas nesse outro momento que nós vemos aqui em Mateus 13 capítulos depois, Pedro conhece Jesus, que às vezes é o Deus da provisão do necessário para o nosso dia. Eu quero te falar uma coisa, irmãos. Tem momentos que Deus faz coisas tão grandes que faz para sobrar. Tem momentos que Deus faz ali na medida, na conta, para você suportar aquele dia, como dizendo assim: meu filho, minha filha, a minha graça te basta. Ele podia falar para Pedro nesse episódio: vale de Amaralto, peça mais 153 grandes peixes. Ele podia ou não podia? Podia, mas Deus queria mostrar para Pedro que nem sempre vem abundância. Às vezes Deus permite a gente passar por algumas situações que a gente queria que Ele mudasse tudo, só que Ele não muda tudo. Ele mantém a situação, mas vai dando a porção do dia a dia para você passar. E tem gente assim no seu ambiente de trabalho. Você fala: Senhor, quando que o Senhor vai fazer um rebuliço para me tirar daqui? Deus fala: aguenta a segunda, aguenta a terça, aguenta a quarta, aguenta a quinta. Eu vou dando a provisão, você vai suportar. O mal não vai te parar, essa perseguição não vai te parar. Eu vou te sustentar, porque vai chegar o dia da virada. Mas enquanto não chega, Ele vai te sustentando com a sua. Aleluia. Tem pessoa passando processo no casamento, dizendo: Senhor, quando que o Senhor vai transformar meu casamento? Meu marido vai deixar de ser essa pessoa, vai ser um grande pregador. Lá na frente Ele vai fazer, mas por enquanto é jogar o anzol cada dia, pega o peixinho do dia, paga o imposto de hoje e vai passando o dia a dia da caminhada com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós não conhecemos muitas vezes o Deus do dia a dia. Só que Deus quer nos ensinar lições do dia a dia, para a gente aprender a depender dEle. Quando o povo estava no deserto, Deus mandou provisão. Ele podia ter mandado toneladas de alimento. Só que se Ele mandasse tudo, qual era a ordem? Colham o suficiente para comer durante esse dia. E aí tinha gente que era mais gananciosa, pegava um monte e guardava. Quando guardava, irmão, no outro dia estava apodrecido, cheio de bicho. Por quê? Porque o que Deus queria ensinar que Ele era o Deus que provia na segunda, e Ele continuaria sendo o Deus da provisão na Aleluia! E continuaria sendo Deus da provisão na quarta. E continuaria sendo no dia seguinte, porque Deus cuida de você, de mim, de nós. Cada dia. A gente muitas vezes agradece a Deus pelas grandes coisas. Agradece a Deus quando chega um carro novo, quando faz uma viagem grande, quando compra uma casa. Mas a gente esquece de agradecer pelo peixinho que a gente recebe dia a dia, uma moedinha ali na boca para pagar o imposto de hoje, para você poder sobreviver o dia a dia. E Deus quer ensinar que a vida com Ele é uma caminhada a cada dia. Glória a Deus! Aleluia! Eu vou estar aqui. A gente teve um evento maravilhoso das mulheres que brilham. A gente teve um culto maravilhoso da Páscoa. Semana que vem, se não é Semana das Mães? Semana que vem é Dia das Mães. Aí é outro culto maravilhoso. Aí tem café, tem comida, tem presente, tem decoração, faz um monte de luz, de cortina. Tudo isso é maravilhoso. Gente, quer que você esteja aqui, seja maravilhoso. Mas sabe quais são os cultos que mais transformam a gente? Não são os cultos grandes, são os cultos pequenos do dia a dia. Aleluia a Deus! Tem grande que se especializa em viver de grandes eventos. Ele vai numa campanha aqui, num congresso ali, num show ali, na marcha para Jesus ali, no encontro gospel ali, no encontro de vaso ali, na vigília, e vive disso. O que Deus quer é a caminhada do dia a dia. É pegar o anzolzinho, jogar, trazer, pega o peixe, paga o imposto e amanhã está andando com Jesus de novo. Os grandes milagres, muitas vezes, eles acontecem até para nos mostrar o poder dele para nós. Mas quem conhece Deus de verdade, não precisa que ele fique mostrando todo dia o seu poder.
nas mãos de Deus aqui. Bênçãos financeiras, espirituais. Mas não vai ser aquilo que você imaginou, vai ser diferente. Talvez não vai ser do tamanho que você imaginou, mas vai ser aquilo que Deus sabe que é o suficiente e necessário. Às vezes a gente quer coisas tão grandes, e as coisas tão grandes fazem a gente se esfriar, até a gente se perder. Mas o Senhor, Ele quer entregar aquilo que nós conseguimos cuidar de Deus. Deus abriu uma porta, mas é tão pequenininho. Entra pela porta pequena e ser fiel no pouco, que depois Ele te coloca sobre o mundo. Deus me trouxe para cá, mas eu só estou sentado, eu tive uma oportunidade de vez em quando, ainda não estou. Seja fiel no pouco que você está, porque depois Ele vai te levantar, vai ter a festa maravilhosa na sua vida. Isso é para a gente aprender a conviver, andar com Deus no dia. Quem vai andar com Deus no dia?